Alguns goleiros nascem para defender, outros para marcar época. E aí temos Jordan Pickford, um caso à parte. Desde os primeiros passos no futebol, ele parecia destinado a algo maior, mas o que faz dele um candidato ao posto de melhor do mundo? A resposta passa por momentos decisivos, defesas memoráveis e uma mentalidade que poucos possuem. O começo de um predestinado. O frio cortante de Sunderland molda homens de aço, e no meio desse cenário de ventos impiedosos e campos encharcados, um garoto pegava bolas como quem segurava o próprio destino nas mãos. Jordan Pickford não era o maior, nem o mais forte, mas havia algo nele, uma urgência, um instinto, uma fome que não se ensinava. Ainda pequeno, ele já tinha o olhar de quem via o jogo antes mesmo da bola sair do pé do adversário, um dom raro, quase místico. Enquanto outros garotos corriam atrás da bola, ele parecia enxergar tudo em câmera lenta, como um maestro regendo uma orquestra invisível. E se o futebol inglês é uma selva para goleiros, Pickford nunca se viu como presa, ele sempre foi o caçador. Mas o talento por si só nunca foi suficiente. Crescer entre trancos e barrancos, passando por empréstimos em times menores, significava que cada defesa não era apenas um lance, era um grito de sobrevivência. E foi ali, no caos do futebol de base, que ele aprendeu uma lição que mudaria tudo. Reflexos são treináveis, mas resiliência, essa nasce com poucos. E o mundo do futebol logo descobriria que Pickford não era apenas um goleiro, ele era uma tempestade anunciada. E quando o caos se instaurou e as pressões aumentaram, foi ali que ele começou a mostrar que não estava apenas ali para jogar, estava ali para dominar. A evolução em meio ao caos. Ser goleiro na Inglaterra não é para os fracos. A cada cruzamento na área, a cada chute vindo como um míssil, há um tribunal invisível julgando cada movimento. E no banco dos réus, sempre está ele, o homem de luvas, o último obstáculo entre o gol e o êxtase da torcida adversária. Jordan Pickford aprendeu isso cedo e aprendeu do jeito mais cruel. Os empréstimos o levaram a lugares onde a grama não era bem cortada, onde os refletores mal iluminavam e onde cada jogo era uma guerra por respeito. Em um dia, ele estava diante de torcedores que mal sabiam seu nome. No outro, sua falha estampava manchetes implacáveis. O futebol não tem paciência com promessas, ou você entrega, ou vira apenas mais um nome esquecido em estatísticas frias. Mas Pickford não era promessa, ele era um sobrevivente. A cada defesa improvável, a cada grito de frustração arrancado dos atacantes, ele se reinventava. Suas mãos pareciam ter ímãs, puxando bolas que já estavam condenadas a beijar a rede. Seus reflexos eram um estudo sobre o improvável, um espetáculo onde a bola teimava em desafiar a lógica. E ele, impassível, respondia com uma defesa espetacular. E então algo começou a mudar. Não era mais só sobre defesas, não era só sobre evitar gols. Algo nele começou a se transformar. Dentro do caos ele encontrou sua verdadeira identidade. Um goleiro, sim, mas algo mais também. Algo que poucos naquela posição possuem. Algo que com o tempo se tornaria impossível de ignorar. Um goleiro, um líder, um símbolo. Ser goleiro exige mais do que mãos rápidas e mergulhos cinematográficos. Exige uma mente fria no calor do jogo, uma voz que ecoa acima do barulho ensurdecedor da arquibancada. E foi nesse papel que Jordan Pickford começou a se destacar. Ele não era apenas um defensor de chutes impossíveis, ele era a espinha dorsal de cada time que defendia. No Everton, no coração pulsante de Goodison Park, Pickford se tornou mais do que um goleiro. Ele virou uma referência, um capitão sem braçadeira, um gladiador moderno que berrava ordens para a defesa e incendiava a torcida com defesas que desafiavam a lógica. Ele não apenas protegia o gol, ele inspirava os que estavam à sua frente. Na seleção inglesa, a história se repetia. Não importava a camisa pesada, a pressão esmagadora de uma nação inteira esperando que seus fantasmas fossem enterrados. Lá estava Pickford, punhos cerrados, olhos injetados, rugindo como um leão antes de cada cobrança de pênalti. E quando seus companheiros sentiam o peso da camisa, ele parecia crescer como se tivesse nascido para estar ali. Mas liderança por si só não é suficiente para ser lembrado entre os gigantes. Um goleiro precisa de momentos. Momentos que definem carreiras, que se tornam lendas. E Pickford, ele já tinha alguns desses no currículo. Aliás, quem não se lembra daquela defesa contra o Chelsea? Domina Kai Havertz, o chute do Mount, ela vai na trave na volta. Pickford!
Meu Deus, que defesa! Mas isso foi só um detalhe, porque o que veio depois foi ainda mais impressionante. Defesas que definem um legado. O tempo para, o estádio prende a respiração, a bola sai do pé do atacante como um trovão desferido contra o gol. É um daqueles chutes que já nascem com o endereço certo, que fazem a torcida adversária se levantar antes mesmo da rede balançar. Mas então, algo acontece. Um vulto se move mais rápido do que a lógica permite. Uma luva surge do nada, desviando o inevitável. A explosão de gritos se transforma em um gemido coletivo de incredulidade. E lá está ele, no chão, punhos cerrados, olhos faiscando como se tivesse acabado de desafiar a própria física. Jordan Pickford não faz defesas. Ele escreve capítulos inteiros com as pontas dos dedos. Algumas dessas defesas são lembradas por dias, outras por décadas. Há aquelas que salvam um jogo e há aquelas que salvam um sonho. E a lista de momentos em que ele desafiou o destino só cresce. Aquela defesa contra o Chelsea, sim, foi espetacular, mas ela foi apenas um indício do que estava por vir, porque Pickford não estava apenas colecionando momentos, ele estava moldando sua identidade como goleiro, e à medida que empilhava milagres debaixo das traves, surgia uma questão inevitável: estaria ele pronto para entrar no seleto grupo dos melhores do mundo? A resposta, no entanto, não dependia apenas dele. O mundo do futebol é implacável e no caminho para a grandeza há barreiras que apenas os gigantes conseguem superar. O desafio de ser um dos melhores. A linha entre um grande goleiro e um dos melhores do mundo é fina como a malha de uma rede. Um instante de genialidade pode elevar um nome ao Olimpo do futebol. Um erro pode condená-lo ao esquecimento. E é nessa corda bamba que Jordan Pickford caminha, jogo após jogo, consciente de que cada defesa é um tijolo a mais na construção de seu legado. A concorrência não perdoa. Alisson, Courtois, Ter Stegen, nomes que não apenas defendem, mas dominam. Goleiros que não só evitam gols, mas mudam o rumo das partidas. E para estar entre eles, não basta ser espetacular de vez em quando. É preciso ser insuperável sempre. Mas Pickford tem algo que poucos percebem. Não é só reflexo, não é só técnica. É a mentalidade. A crença inabalável de que nenhuma bola está perdida, de que cada chute pode ser negado. É o fogo nos olhos depois de uma defesa impossível, o rugido de quem sabe que não está ali apenas para competir, mas para vencer. E é essa mentalidade que pode levá-lo a algo maior, porque enquanto o mundo debate se ele já está no topo, Pickford não se preocupa com discussões. Ele segue treinando, segue crescendo, segue calando críticos com as pontas dos dedos. Mas até onde isso pode levá-lo? A história já viu goleiros brilharem e desaparecerem como estrelas cadentes. O que diferencia os grandes dos imortais é o que vem depois. O próximo passo. O momento em que deixam de ser apenas nomes e se tornam lendas. E para Pickford, esse momento pode estar mais perto do que nunca. O futuro está escrito? O futebol tem uma maneira peculiar de esculpir lendas. Não basta ser bom, não basta ser regular. Para entrar na história, é preciso um instante, um momento definitivo, um lance que transcenda o jogo e se torne memória coletiva. Jordan Pickford está à beira desse momento. Ele já desafiou probabilidades, silenciou críticos e provou inúmeras vezes que pode ser o escudo intransponível entre a glória e o fracasso. Mas há algo a mais no olhar dele ultimamente. Uma inquietação, um senso de urgência. Como se soubesse que ainda falta um último passo para transformar sua carreira de brilhante em lendária. O tempo corre. A nova geração se aproxima. Goleiros surgem, outros desaparecem, e a pergunta ecoa no ar. Até onde Pickford pode ir? Pode ele se tornar não apenas um grande nome, mas um nome eterno? O futebol sempre responde essas perguntas da mesma forma, dentro de campo, no calor da batalha, no segundo em que a bola sai do pé do adversário e voa em direção ao impossível. E quando esse momento chegar, quando tudo depender de um reflexo, de um salto, de uma única defesa, a história de Pickford terá seu capítulo final? Ou será apenas o começo de algo ainda maior?